Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa webconferência de hoje. O tema é a importância do grupo de apoio terapêutico ao tabagista da atenção primária, da atenção básica. E a nossa palestrante é a Marilene Gonçalves França. Ela é enfermeira da Unidade de Saúde de Santa Teresa e ela coordena o grupo de apoio terapêutico ao tabagismo, o GAT, nesta unidade. E também contamos com a presença hoje da Eliane, que ela é referência técnica das ações de controle ao tabagismo no município de Vitória. Então, gostaria que todos fizessem as considerações, podem compartilhar as experiências. Lembrando que a nossa web, ela fica gravada e pode ser acessada depois no Telesaúde. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa divulgação. Então, eu gostaria de agradecer a presença da Marilene e da Eliane aqui conosco e dizer que é uma satisfação tê-las aqui com a gente. Então, eu passo a palavra para a Marilene, que ela possa iniciar a sua webconferência. Dissertação de mestrado. Vou conversar um pouquinho com vocês da importância do grupo de apoio terapêutico ao tabagista aqui na atenção básica. Eu sou enfermeira, trabalho na unidade de saúde de Santa Teresa, no Morro do Quadro, aqui no município de Vitória. Iniciando, só um minutinho, travou. A saúde constitui um direito social de cada cidadão, que tem direito assegurado pela Constituição de 1988, no qual o Estado ele é responsável pela elaboração e execução de políticas que visam a garantir um sistema de saúde adequado, agindo tanto na prevenção, na promoção, como na reabilitação de qualquer comorbidade. Na Constituição de 1988 também foi instituído o Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal garantido pela Lei 8.080, que garante um acesso universal e econômico a qualquer cidadão no Brasil, garantia de direito à saúde. Nesse sentido, o tratamento do tabagismo também, voltado à cessação do hábito de fumar, também é um direito de saúde e também dever do Estado, em que o Estado passa a garantir e a oferecer esses serviços públicos de apoio ao fumante como uma forma de atendê-lo nessa necessidade que ele apresenta, que é relacionada ao problema relacionado ao tabaco. Assim, as políticas elaboradas, que vêm sendo elaboradas pelo Ministério da Saúde, que são as políticas de controle do tabagismo, têm aumentado a procura por esses fumantes no serviço de saúde para deixar de fumar. E isso tem contribuído para que essas políticas sejam efetivadas realmente no Sistema Único de Saúde. Mas o que vem ser o tabagismo? O tabagismo é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde no grupo de transtornos mentais de comportamentos decorrentes dessas substâncias psicoativas. É um problema de saúde pública, porque hoje, anualmente no mundo, 73 mil toneladas de nicotina são consumidas pela população mundial e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1,1 bilhão de pessoas são fumantes no mundo, equivalente a pelo menos 1/3 da população mundial adulta. E cerca de aproximadamente 5 milhões de mortes no mundo são causadas decorrentes dessa toxicidade do tabaco. De acordo com o segundo levantamento de drogas psicotrópicas no Brasil, 10,1% da população brasileira de 12 a 65 anos são dependentes de tabaco. E aproximadamente 200 mil mortes por ano são causadas em decorrência também dessa toxicidade. De acordo com uma pesquisa domiciliar realizada no Brasil, o estado do Espírito Santo apresenta a maior taxa de prevalência do Sudeste, cerca de 17,8%. Em Vitória, no município de Vitória, dados elaborados pelo Vigitel, na pesquisa realizada pelo Vigitel em 2010, que é a Vigilância de Agravos
e doenças crônicas por inquérito telefônico, aqui no município de Vitória, há 12,7% de fumantes aqui em Vitória, que é considerado também alto quando comparado a outros municípios. Sendo assim, o tabagismo, além de expor o próprio usuário às inúmeras substâncias tóxicas que tem contidas no cigarro, mais de 4.700 substâncias, ele também é fator causal de aproximadamente 50 doenças diferentes, dentre elas problemas de coração, problemas respiratórios e outros problemas decorrentes dessa toxicidade. Diante dessa epidemia, desse problema de saúde pública, o Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional do Câncer, em 1933, instituiu o Programa Nacional de Controle no Tabagismo aqui no Brasil, visando tratar a dependência da nicotina e a poluição tabagística ambiental, objetivando aumentar a promoção de cessação do tabagismo no país e aumentar o acesso dessas pessoas aos métodos para parar de fumar. Nesse contexto, em 2004, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 442, que institui o Plano de Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS, que redireciona toda a abordagem e tratamento que vai ser realizada no serviço de saúde. E aí orientam como institui a abordagem cognitiva comportamental, estruturam como vai ser feita essa abordagem, os medicamentos utilizados, os materiais que vão ser utilizados também no programa, direcionam como vai ser essa abordagem e tratamento no SUS. Em 2004, já em 2006, o Brasil ele ratifica a sua posição junto à Convenção Quadro. A Convenção Quadro, que foi o primeiro tratado internacional que ocorreu no mundo para o controle do tabaco em todos os países que assinassem. Em 2006, o Brasil ratificou a sua participação e, a partir desse momento, então, foi instituída uma comissão de implementação dessa política aqui no Brasil e, a partir daí, o programa de tabagismo ganhou status de política pública. E a partir de 2006, então, é aprovada a Política Nacional de Controle do Tabaco, que tem dentre as suas finalidades, além da regulação, fiscalização dos produtos derivados do tabaco, a questão da vigilância epidemiológica, de pesquisas relacionadas à prevalência, ao consumo dessas substâncias, de cessação, e dentre outras ações, em que nós queremos destacar aqui o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que está dentro dessa política. Mais recentemente, em 2013, aqui no ano de 2013, em 5 de abril de 2013, foi aprovada a Portaria 571, que atualiza todas aquelas diretrizes que foram afirmadas em 2004, redirecionando o cuidado a pessoa tabagista na rede de atenção à saúde às pessoas com doenças crônicas no SUS. Na verdade, ele atualiza essas informações, confirma a abordagem cognitiva comportamental, assim como apoio medicamentoso na abordagem ao fumante, todos os materiais que são de apoio e as unidades que podem se credenciar, o repasse das informações, a avaliação desse programa nessa portaria. A atenção e também deixa claro que essa atenção ao tabagista ela tem que ser realizada em todos os pontos de atenção à saúde na atenção básica, priorizando a atenção básica. Mas por que na atenção básica? A atenção básica é essa estratégia de organização da saúde, que foi pensada nos moldes da reforma sanitária, do Sistema Único de Saúde, baseado nos princípios de integralidade, universalidade e equidade, pensando de forma regionalizada, contínua e sistematizada, com vistas a responder às necessidades de saúde da população, visando deixar aquela prática hegemônica curativa, individualizada, e passando a estratégias de ação, de proteção, de prevenção à saúde de forma mais coletiva. Então, foi redirecionada esse modelo assistencial na atenção básica
e visando um sistema universal e integrado à saúde. E uma das formas mais vigentes que a gente vê aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, é o Programa de Saúde da Família, a Estratégia de Saúde da Família, e assim que vem reorganizando as práticas em saúde, assim que também como alguns municípios ainda que têm programas de agente comunitário de saúde, ou que são unidades básicas ainda, mas que já têm essa reorganização pensando nesse sistema integrado, universal, desse trabalho em rede. E por que realizar a abordagem ao fumante na atenção básica? Porque na atenção básica, em que os profissionais de saúde têm maior contato com esse usuário. É na atenção básica que esse vínculo com a equipe está mais próximo. Então, o usuário também ele tem mais acesso a esse serviço de saúde. Então, um programa, né, um grupo que seja mais perto, que facilite o seu acesso, a sua adesão, favorece o seu sucesso terapêutico, facilita a abordagem a esse usuário, uma vez que ele vai estar inserido dentro da sua realidade local, dentro do seu contexto que está ali já no seu contexto sociocultural e que pode dar melhor resultado, que pode influenciar melhor no seu sucesso terapêutico. Falando um pouquinho do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, ele tem como objetivo reduzir a mortalidade causada pelo tabagismo, através da redução da prevalência de fumantes, tanto no Brasil como no estado e nos municípios, e que visa três objetivos, né, através de 3 estratégias, na verdade, através da prevenção, da cessação e da proteção ao fumante. Primeiro, na prevenção, trabalhar aqueles sujeitos que ainda não têm problemas relacionados ao tabagismo, trabalhar a questão, né, da iniciação ao tabaco, principalmente aqui visando o público jovem, através de práticas de promoção e de prevenção de saúde. Já na cessação, dar uma atenção direcionada àquele sujeito que tem problema relacionado ao tabagismo e ofertar uma atenção mais qualificada. E a proteção ao não fumante está ligado mais à proteção tabagística ambiental, pensando em políticas, em legislações que protejam a pessoa que não é fumante da poluição dessas 4.700 substâncias que que estão expostas, ficando ao lado, né, compartilhando daquele mesmo ambiente do fumante. Falando um pouquinho desse tratamento, de como é realizado esse tratamento do tabagismo no SUS, eu falei para vocês que na Portaria 442 de 2004 e na Portaria 571 de 2013 foi instituído o Plano de Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS, que ele diz que qualquer unidade de saúde pode ofertar essa atenção ao tabagista, basta ela ser credenciada no CNES, né, pelo Sistema Nacional de Estabelecimento de Saúde, ser integrante do Sistema Único de Saúde, ser livre da poluição tabagística ambiental e ter profissionais de saúde capacitados com formação na abordagem e tratamento do tabagismo, segundo a metodologia do INCA. Esse plano também, além de dizer qual unidade de saúde pode ofertar essa atenção, além disso, diz como ele redireciona as diretrizes terapêuticas para a abordagem. Nesse protocolo, nessas diretrizes, ele diz que esse usuário ele tem que passar por uma avaliação clínica, uma abordagem, logo após uma abordagem ao tabagista, um apoio medicamentoso e ser ofertado também a ele materiais de apoio. Na avaliação clínica, é coletada a história clínica desse usuário, com a história de doença, a história de vida, quando ele começou a fumar, a motivação que esse indivíduo tem para deixar de fumar, por que ele quer parar de fumar, qual o grau de dependência que esse usuário ele traz. Para isso a gente utiliza o teste de Parkinson para ver o grau de dependência que ele está e a existência de alguma comorbidade psiquiátrica, como, por exemplo, a depressão, como, por exemplo, o alcoolismo, que pode influenciar no tratamento e no sucesso terapêutico desse usuário. Esse protocolo também, ele preconiza a abordagem cognitiva comportamental como modelo de intervenção.
priorizado no tratamento ao fumante. Nessa abordagem, a gente busca trabalhar a mudança de crença, mudança de comportamentos que esse indivíduo tem em lidar com aquela situação. Então, é trabalhado com o que ele acredita que a nicotina causa no seu organismo, o que faz com que ele, né, tenha dificuldade de lidar com o abandono dessa substância, e daí também trabalhar a questão da mudança do estilo de vida, estratégias de enfrentamento, como ele pode lidar com essas questões. Essa abordagem cognitiva comportamental, ela pode ser feita de duas formas, tanto a abordagem breve, ou mínimo básica, que são 3 termos que evidenciam uma ação, que é aquela abordagem mais rápida, que eu vou falar mais adiante, e a abordagem intensiva, que pode ser feita também de forma individual ou em grupo. A abordagem básica é uma abordagem mais rápida, com um mínimo de 10 minutos, em que pode ser feita por qualquer profissional de saúde, quando o usuário vai até o serviço, na farmácia, consultar ou buscar algum encaminhamento. Esse profissional ele aborda esse usuário, perguntando se ele é fumante, se ele já pensou em alguma vez parar de fumar, se ele já sabe, se ele já se deu conta de quanto o que ele consome já está prejudicando a sua saúde. Então, essa abordagem básica, que é feita por um profissional também que já passou por uma formação, ele é abordado e ele é encaminhado. Então, é como se fosse uma sensibilização desse usuário para o tratamento. Apesar, né, de ser um tempo menor, ele é muito significativo e ele também aumenta a taxa de cessação para esses usuários e também apresenta uma maior alcance de todos os usuários que compõem aquela rede. Já a abordagem intensiva, ela é oferecida de forma individual ou em grupo, que são aconselhamentos mais longos, um tempo maior de 10 minutos, máximo 90 minutos, que são estruturadas em grupos, mais ou menos o INCA preconiza 4 sessões, mas alguns serviços oferecem mais de uma, que é ofertado também por profissionais capacitados e que estejam realizando já aquela atividade. Quanto mais intensiva for essa ação, quanto maior tempo de contato do profissional com aquele usuário, maiores as chances de sucesso também no tratamento. Então, como eu falei, essa abordagem ela é estruturada no primeiro mês em 4 sessões, de um grupo de mais ou menos de 10 a 15 pessoas, sentados em círculos, onde que todos possam se visualizar, onde que todos possam se expressar, uma vez por semana, estruturados em 4 sessões estruturadas no primeiro mês, com duração mais ou menos de 1h30 estruturada. Essas sessões elas são estruturadas de acordo com o conteúdo, né, que o INCA preconiza, estruturado em 4 sessões, onde que o tema 1 tem como tema entender por que se fuma e como isso afeta a sua saúde. Então, o sujeito ele vai entender o porquê ele fuma, e se essa quantidade que ele fuma já está prejudicando o seu organismo, as suas relações sociais, o seu hábito de vida. Já na segunda sessão, ele vai entender quais são como são os primeiros dias sem fumar, quais as dificuldades que ele pode apresentar, a síndrome da abstinência, que pode ou não aparecer, pode ser mais intensa em alguns ou não. Então, quais os sinais e sintomas que ele pode manifestar e como ele vai passar por isso. A sessão 3 são como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. Então, o que tem dificultado a eu largar o cigarro, a eu deixar de fumar. Então, quais são os obstáculos, o que eu tenho que fazer para ultrapassar esses obstáculos. Já na 4ª sessão, são identificados os benefícios obtidos após parar de fumar. São ressaltados quais as mudanças que ele vem obtendo na sua vida, seja mudança física, seja nas relações sociais, no seu convívio no dia a dia, no trabalho, o que tem mudado, quais são os benefícios que ele ganha após parar
parar de fumar, com o objetivo de que, identificando esses benefícios, isso vai reforçando a sua mudança de comportamento. Todas essas 4 sessões, elas são estruturadas, como eu falei, pelo Instituto Nacional do Câncer. O profissional de saúde que realizar esta ação, ele vai receber um manual de coordenador que vai direcionar a sua prática, e cada usuário também vai receber um material, um manual, que nós chamamos, em cada sessão, com um resumo de tudo aquilo que foi trabalhado nas sessões, como forma de que ele venha trabalhar durante a semana, até a próxima sessão, para ele não se perder durante o tratamento. Já no segundo mês, após essas 4 sessões estruturadas, o usuário, então, é convidado a participar de 2 sessões quinzenais de manutenção, que são em grupos, que são realizadas em grupos, como preconizado pelo INCA, com 1 hora de duração. Nessas sessões é trabalhado basicamente a prevenção da recaída, para que esse indivíduo ele não venha ter um lapso ou uma recaída, que o lapso é quando a pessoa, né, fuma uma quantidade menor, 1 ou 2 cigarros, volta a ficar abstinente. Já a recaída é quando aquele sujeito ele volta a fumar a mesma quantidade ou no mesmo padrão frequente, e que ele assim volta ao seu hábito de fumar. Então, nas sessões de manutenção, ele vai, então, trabalhar todas essas questões, essas estratégias para se manter abstinente, e caso ele tenha uma recaída também, trabalhar com que aquela recaída se torne uma forma de aprendizado para que ele não venha ter recaídas novamente e possa se manter abstinente. E do 3º ao 12º mês, essas sessões de manutenção, elas vão, né, se espaçando. É um grupo aberto, formado por diversos grupos que vem acontecendo durante o ano, e em cada sujeito, em cada estágio que ele tiver, vai falando dos seus relatos, dos seus benefícios que eles vão tendo ao longo dessas sessões. É uma sessão que, essas de do 3º mês ao 12º mês, é uma sessão mensal com 1 hora de duração, que o paciente ele pode ter alta antes desse 12º mês, de acordo com a evolução desse sujeito, com a evolução dele no tratamento. Você, enquanto profissional, vai observando e vai prorrogando ou não essas sessões de manutenção também. O apoio medicamentoso ele é ofertado pelo Ministério da Saúde. Esse apoio medicamentoso ele é disponibilizado tanto na forma de medicamentos nicotínicos como medicamentos não nicotínicos. Os medicamentos nicotínicos são aqueles de terapia de reposição de nicotina, que aí se destacam adesivos de nicotina de 21, de 14, de 7 miligramas, a goma de mascar de nicotina, que é de 4 miligramas, e a pastilha de 4 miligramas. Já os medicamentos não nicotínicos é a bupropiona, que é o comprimido de 150 miligramas, que é um antidepressivo. O importante ressaltar aqui é que o medicamento ele é somente apoio durante o tratamento. Ele não é a razão do usuário estar ali participando daquele grupo. Tem que ser esclarecido essa questão com o usuário desde aquela consulta de avaliação e repetindo a cada sessão, para que ele compreenda que o medicamento é apenas um apoio, para que ele passe por aqueles momentos mais difíceis, como, por exemplo, a síndrome de abstinência, quando ele apresentar irritabilidade, insônia, uma dor de cabeça. Então, esse medicamento ele vem apenas para diminuir a fissura, né, para apenas ajudá-la a passar por esse processo. O centro do processo, o foco de todo o tratamento é a mudança de comportamento. São as mudanças de crenças que esse usuário vai ter em relação à sua mudança de vida, ao tabaco. É importante frisar também que quanto maior o tempo de abordagem, maior é o tempo de cessação. Então, algumas evidências sugerem que, no mínimo, 4 sessões são efetivas para que ele deixe de fumar. Porém, alguns grupos, alguns programas, algumas unidades de saúde vêm realizando 5 sessões ou 3 sessões. Independente do número de sessões, o importante é observar esse tempo de contato com o usuário, que vai fazer com que esse usuário, né, crie esse vínculo com o profissional e também esteja aliado ao seu sucesso terapêutico também. É importante também frisar
que não tanto a abordagem individual como a abordagem em grupo ela é efetiva. Qual é a diferença? É que a abordagem em grupo ela permite, além de permitir o maior número de pessoas que sejam atendidas pelo mesmo profissional, ele permite também um diálogo, compartilhamento de experiências, em que um sujeito se vê na fala do outro. Então, o que um fez para parar de fumar talvez sirva para que o outro também pare de fumar, e assim eles vão se ajudando mutuamente durante aquele processo. E alguns estudos também demonstraram que a associação da abordagem medicamentosa com a abordagem cognitiva e comportamental é mais efetiva do que elas isoladamente. Então, só o tratamento medicamentoso ou somente o tratamento cognitivo e comportamental pode encontrar muitos problemas em relação ao sucesso terapêutico, à cessação do fumar. Então, aqui é um quadro só resumindo tudo aquilo que eu disse até agora acerca do programa, que o programa então consiste daquele fumante que vai procurar o serviço, né, vai deixar um nome, vai se inscrever para fazer parte daquele grupo, vai ser atendido por um profissional, então o profissional vai fazer o diagnóstico de que ele tem um problema relacionado com o tabagismo, e a partir desse momento então esse profissional vai traçar um plano de tratamento, um plano terapêutico, que pode ser tanto em grupo como individual, medicamentoso ou não medicamentoso. E a partir desse momento, esse usuário, então, vai ser inserido nesse processo. É importante também destacar que cada serviço também vai se organizar de alguma forma, com estratégias diferenciadas, que não precisam ser igualitárias em todo o serviço. Cada um, né, vai direcionar de acordo com a realidade em que estiver também. Agora eu vou falar um pouquinho da pesquisa que eu realizei aqui no município de Vitória, na minha dissertação de mestrado, que se intitula Política de Atenção ao Tabagista no município de Vitória, Olhares e Caminhos para a sua Reconfiguração, que foi realizado por mim sobre a orientação da professora doutora Marluce Miguel de Siqueira. Nessa pesquisa, a gente pretendeu analisar como está sendo feita essa implementação dessa política aqui no município de Vitória. Contextualizando um pouquinho desse município do qual eu trabalho e de onde também foi realizada a minha pesquisa, o município de Vitória, né, ele é dividido em 6 regiões de saúde, que tem tanto a estratégia da saúde da família, na maioria das suas unidades, porém tem unidades que ainda têm o programa de gente comunidade de saúde, e tem unidades básicas também de saúde, totalizando um total de 28 unidades no momento da pesquisa. No momento da pesquisa também, nesse quadro 2, eram 16 unidades de saúde que eram credenciadas para a realização desse programa, contudo, apenas uma unidade ainda não estava no momento da pesquisa realizando essa abordagem, devido a problemas de rotatividade de profissionais e devido também a problemas de estrutura no próprio serviço de saúde. Na minha pesquisa, nós avaliamos algumas informações que eram repassadas para o município. Então, cada unidade de saúde que tem um programa de tabagismo, ele repassa algumas informações para o município, para a gerência, informando quantos usuários foram atendidos, quantos usuários deixaram de fumar, quantos usuários fizeram uso de alguma medicação. Assim, no gráfico 1, nós podemos perceber que os números de usuários que participaram da primeira sessão, no período de 2008 a 2011, ele vem se mantendo flutuante. De 2009 a 2010 houve um aumento e houve uma diminuição de 2010 para 2011, apesar do número de programas ter aumentado, houve um contraponto aí, né, que apesar de uma maior oferta, houve uma menor procura, né, uma menor oferta também do programa. Já no gráfico 2, observe o número de usuários que usaram o medicamento. Então, nós observamos que ao longo dos anos, de 2009 a 2011, o número de usuários que fazem uso de medicação, seja ele nicotínico ou não nicotínico, vem crescendo ao longo dos anos. O que evidencia, o que a literatura também mostra, né, que a associação da abordagem cognitiva comportamental e a medicação tem maior impacto no sucesso terapêutico desse usuário também.
E no gráfico 3, mostra o número de usuários, apresenta o número de usuários que cessaram o tabagismo, que deixaram de fumar. De 2009 para 2011 também nós observamos que houve um aumento de pessoas que deixaram de fumar, salientando a importância que a abordagem ao tabagismo na atenção básica, a oferta dessa atenção nas unidades de saúde estão fazendo a diferença. Tanto que mudou o indicador, né, de 14 que nós tínhamos em 2008, em 2011, esse indicador foi para 11,2% de fumantes aqui no município de Vitória. Então, todo esse dado mostra qual a importância dessa política aqui no município, de como a importância desse usuário participar, de ter acesso, né, a esse programa também, a essa atenção diferenciada. Contudo, algumas fragilidades na implementação da política foram observadas. Na primeira, quanto ao acompanhamento e manutenção. Nós observamos, ao fazer, né, ao ouvir os usuários e ouvir os profissionais, que os programas têm dificuldade, as equipes de saúde, elas têm dificuldade nesse acompanhamento que é feito após essas 4 sessões estruturadas. Depois que aquele usuário passa pelaquela primeira, segunda, terceira, quarta sessão que ele deixou de fumar, há uma fragilidade ainda no município de acompanhar esse usuário no segundo, no terceiro, no quarto mês, não conseguindo estratégias ainda para manter aquele usuário no programa e acompanhá-lo nesse processo, se ele teve recaída ou não teve. Então, ainda essa é uma fragilidade ainda no município. Ainda, como eu falei, outra fragilidade apontada foi a recaída, que após aqueles 4, 3 meses, o paciente volta a fumar. Por mais que ele tenha participado, né, 2 a 3 vezes do programa, que tenha participado de todas as sessões estruturadas, certinho, participando, ainda assim o paciente volta a fumar. Então, algumas equipes relataram a dificuldade de enfrentar essa situação, quais estratégias ofertar para esse paciente, que estratégias utilizar, voltar com esse paciente para o grupo, quantas vezes ele pode retornar, estar ou não com pacientes que é a primeira vez que tentam parar de fumar. Então, essas nuances ainda são algumas dificuldades apontadas por essas equipes. Outra questão é a sobreposição de atividades e a sobrecarga de trabalho, que o profissional que trabalha na atenção primária ou na atenção básica tem não só o programa de tabagismo para dar conta, ele tem outros programas, outras políticas que ele tem que responder. Então, nesse período da pesquisa, vários profissionais relataram isso, essa sobreposição de atividades, muitas tarefas para dar conta, que às vezes só dar conta da política de tabagismo pode ser mais uma sobrecarga para esse profissional. E também outro ponto destacado por eles foi a falta de adesão de alguns profissionais a essa política, porque alguns profissionais, né, falam que não tem muita habilidade, né, não gostam de lidar com a dependência química ou especialmente do tabagismo, e aí relegam a segundo plano. Então, a falta de mais profissionais envolvidos na atenção a esse usuário dificulta o acesso desse usuário ao tratamento e sobrecarrega os que já estão mais envolvidos. E outra questão que foi apontada como dificuldade foi a questão do sujeito com comorbidade psiquiátrica, que muitas vezes na unidade de saúde, né, não há equipe como psiquiátrica ou outros profissionais que lidam mais com essa atenção secundária, que lidam mais com essa psiquiatria, que esse sujeito com comorbidade psiquiátrica vai precisar de uma atenção mais diferenciada do que aquela que está ali na unidade. Então, eles se sentem um pouco onde encaminhar esses usuários. Muitas vezes encaminham para outras instâncias, porém não há resposta adequada, e com isso eles ficam, né, com aquele problema sem ser solucionado. Alguns desafios que esses profissionais e usuários apontaram para a política aqui no município de Vitória foi acerca da prioridade da política, de será que realmente a política de tabagismo, de atenção ao tabagista, é uma política, é uma prioridade política? Qual a importância que vem sendo dada a essa política no município? Então, não somente os profissionais precisam aderir à questão, como a própria gestão, em torná-la, de fato, uma prioridade a ser efetivada no município. Assim como a avaliação também desse programa, dessa política,
no município, que não há retorno dessas informações. Muitos profissionais relataram que preenchem vários, né, questionários e não há retorno dessa avaliação, e que esses serviços eles precisam ser avaliados para que possam identificar os problemas e serem apontados as estratégias, né, as sugestões para melhorar aquele serviço. Uma outra questão que os profissionais colocaram foi a questão de criar um espaço permanente de discussão, de diálogo entre os profissionais que realizam essa atenção. Muitos profissionais relatam a importância de que um serviço conheça a realidade do outro, exponha suas dificuldades, seus avanços. Então, a necessidade do município de criar esse espaço para que esses profissionais se comuniquem e possam criar novas estratégias, traçar novos objetivos, novas metas e, assim, melhorar a política no município de Vitória. E também priorizar a questão do fazer coletivo, em que às vezes a gestão prioriza muito o atendimento individualizado, atendimento curativo, mas dá mais oportunidade às ações de caráter coletivo, de promoção à saúde, que priorizam esse cuidado integral e equânime a esse sujeito, que não é só um tabagista, que não só tem problema relacionado ao tabaco, mas que é um sujeito com várias outras necessidades, homem e mulher, que apresentam diferentes singularidades que precisam ser respondidas, que precisam de respostas a essas necessidades. Então, dessa forma, eu quis dizer aqui para vocês que o tabagismo, como uma questão de saúde pública, ele tem diversas facetas, ele tem diversas dimensões que precisam de uma política intersetorial que dê conta desse problema. O setor saúde sozinha não dá conta desse problema, é preciso que outros setores se envolvam nessa questão, que as práticas de saúde elas precisam ser diferenciadas, diversificadas e que visam a integralidade do sujeito, que não visam somente o tratamento do tabagismo, mas que visam o sujeito como um todo. Por isso, da importância de tratar ele, de ofertar essa atenção também na atenção primária, na atenção básica, e observar que o comportamento de fumar mudou de características ao longo do tempo. Que antes que era considerado, né, um hábito, uma questão de poder, de beleza, agora se tornou também uma questão de constrangimentos, de estigma social, de sofrimento para aquela pessoa que tem problemas relacionados ao tabaco. E lembrar também que a decisão de parar de fumar não é fácil, não é simplesmente dizer não e acabou, mas é uma mudança de vida, é uma mudança que vai exigir daquele sujeito um comprometimento, uma mudança geral no seu estilo de vida, no seu dia a dia, e que vai demandar inúmeras outras necessidades e que o profissional precisa estar junto para que ele dê conta desse processo. Lembrando que a Política Nacional do Controle do Tabagismo também, implementada desde 2006, ela já vem evidenciando os grandes avanços, diminuiu-se o número de fumantes no Brasil, aumentou o acesso da população aos métodos para parar de fumar. Contudo, ainda nós vimos que são inúmeros desafios que essa atenção merece no Sistema Único de Saúde e que precisa ser levada em consideração tanto pela gestão, tanto pelos profissionais, mas principalmente pela gestão, para que ela se torne realmente uma prioridade política quando comparada a outras políticas, como, por exemplo, a hipertensão, diabetes. É preciso que essa política, de fato, seja efetivada no município, no estado e também no Brasil. Então, algumas referências que vão ficar aí disponível para vocês, e aqui eu acabo com uma frase, né, de Juan, que diz que a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela, é preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. E assim, eu quis ressaltar que o processo de parar de fumar é um processo que às vezes é lento e que vai depender do usuário, da vontade do usuário, da motivação que esse usuário tem no tratamento, mas que é importante o profissional perceber que que esse momento é um processo e que ele precisa, aos poucos, ir, né, descendo degrau por degrau para alcançar esse sucesso terapêutico, que é largar o cigarro, que é deixar de fumar. E que é preciso que o profissional esteja junto para ajudá-lo nesse processo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar
aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu vivenciei, tanto na minha prática cotidiana quanto na minha pesquisa, e me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos ou compartilhamento mesmo de experiências. Muito obrigada. 2011. Então, eu estou fazendo aqui um apelo para todos nós profissionais de saúde, a gente também provocar nossos colegas, a população, a fazer essa assinatura. Essa lei, ela está buscando regulamentar a lei que vai garantir ambientes públicos livres do fumo e a proibição de propaganda nos pontos de venda. Isso é um avanço para aquilo que a Marilene colocou lá. Reduzir o número de fumantes, novos fumantes, então evitar pessoas que venham a fumar, e as pessoas que já fumam também reduzir a prevalência. E uma outra coisa é fazer propaganda, uma outra forma também do Programa Nacional de Controle do Tabaco acontecer é através das campanhas, e dia 29 agora vai ser o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Aqui em Vitória, várias unidades estão se organizando, fazendo panfletagem junto no semáforo. Isso vai ser na UES Vitória. A gente vai ter transmissão de vídeos, por exemplo, tem um vídeo chamado Obrigado por Fumar, tem outro filme que é baseado mesmo em história real, quando denunciou as indústrias tabagistas, o informante, então vale a pena assistir esse vídeo. A gente também tem ações de promoção dentro de escolas públicas, dentro das salas de espera das unidades, e muito mais outras ações. Tá? E na semana passada a gente teve um congresso que foi promovido pela Sociedade de Pneumologia, foi o 5º Congresso Brasileiro de Asma, DPOC e Tabagismo. Lá a gente já começou a colher algumas assinaturas no próprio congresso, a gente já colheu bastante, mas ainda falta muita assinatura para a gente poder chegar lá, porque lá no congresso a gente ficou sabendo, por essa aliança para o controle do tabaco, que eles foram no Congresso correr atrás de apoio dos legisladores. Os legisladores falaram o seguinte: vocês estão vindo aqui uma vez nesse ano, saibam vocês que a indústria do tabaco já vieram aqui 4 vezes. Então a gente precisa correr, porque eles são muito mais rápidos. Então, eu quero colocar assim, à disposição, assim, que a gente tem que funcionar como rede também, apesar da gente estar aqui na capital, todo mundo fala que a capital tem tudo, acho que a gente também está junto com todas as dificuldades também. A gente tem problema de medicamento, a gente tem problema, como a Marilene colocou aqui, de profissional rodando, saindo de uma unidade para outra. Então a gente tem vários problemas de várias ordens, mas estamos aí, como a Marilene também colocou à disposição também, para a gente trocar experiências, compartilhar. Acho que vocês têm muita coisa legal também para compartilhar, como a Karina colocou assim, vamos colocar as experiências de vocês aí, ok? No mais, eu agradeço a participação e divulgar para os colegas de vocês que parece que essa transmissão, ela fica no site para poder ser acessada em outros momentos, ok? Então, gostaria de agradecer a presença da Marilene pela sua web, foi muito esclarecedora. E eu tenho uma dúvida, Marilene. As unidades ainda que não possuem esse grupo, como fazer para aderir, para criar esse grupo, o GAT? Primeiramente, a unidade de saúde, ela tem que se credenciar junto ao Instituto Nacional do Câncer, fazer o seu CNES relacionado à abordagem e tratamento do fumante, e a partir desse momento, depois que se cadastra, tornar a unidade de saúde livre do tabaco, fazer um movimento dentro da unidade de saúde, conscientizando os trabalhadores, usuários, todos que frequentam aquele serviço, a não fumarem na sua dependência, formar uma comissão dentro da unidade de saúde para organizar todo o processo, desde colar plaquinhas avisando, a fazer mobilização na comunidade. Então, formar essa comissão para direcionar esse tratamento, e logo após esses profissionais que se expuserem a realizar esse programa também, eles vão
junto ao seu município, ao estado, fazer esse treinamento, essa formação, tanto em abordagem básica, fumante, quanto a abordagem intensiva, e a partir desse momento, então, essa unidade começa então a realizar essa abordagem, iniciando pela abordagem básica, que é aquela que todo usuário vai lá, ele é abordado, se ele é fumante, se ele já pensou em algum dia parar de fumar, se ele acha que o consumo de tabaco já está prejudicando a sua saúde, até ele iniciar a abordagem intensiva, seja individual ou em grupo. E aí, daí por diante, se organiza o programa, quando vai ser ofertado, se disponibiliza a agenda desses profissionais, abre a inscrição para esse programa, e eles começam a então fazer a inscrição, e aí passa pelaquela avaliação clínica e é encaminhada por essa abordagem intensiva. Então, são esses 3 passos principais. Se cadastrar enquanto a unidade de saúde, depois fazer essa comissão, e depois os profissionais irem fazer essa formação. E logo após, iniciar esse grupo, então, em qualquer unidade de saúde. Ótimo, Marilene. E a gente viu, né, na sua palestra que uma das dificuldades é a adesão desses pacientes. Como motivar esse paciente a comparecer a todas as sessões, a não desistir do tratamento, na sua experiência? Então, a gente sempre trabalha a sua motivação, a motivação do usuário ao tratamento. Então, a cada sessão que ele vem participar, valorizar cada passo que ele né, dá naquele processo. Então, se de uma sessão, se na primeira sessão ele fumava 30 cigarros, na segunda ele só está fumando 10, então valorizar isso em grupo, valorizar, parabenizá-lo pelo esforço, pelo progresso, motivar ele a continuar, a não desistir, esclarecer as suas angústias, as suas dúvidas, deixar que ele se expresse no grupo, que ele coloque as suas dificuldades. Se ele não quiser se manifestar em grupo, ficar atento também ao movimento desse usuário no grupo, ofertar uma abordagem individual, sabendo de suas necessidades, olhando suas características. Então, cada tratamento tem a sua singularidade, cada usuário tem a sua peculiaridade. Então, é importante o profissional também estar atento a essas questões, para que ao longo desse processo, na segunda, na terceira sessão, na quarta sessão, o profissional vai acompanhando esse movimento de mudança que esse paciente vai fazendo ao longo desse grupo. Muito também. bom, Marilene. Vocês, os profissionais que estão nos assistindo, têm mais alguma dúvida? Querem colocar alguma consideração? Não? Então, vamos concluir. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença da Marilene pela sua contribuição, pela disponibilidade, agradecer a referência técnica das ações de controle ao tabagismo, a Eliane, e dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, também elas podem ser tiradas pela teleconsultoria. Tá? Então, uma boa tarde a todos e agradecer pela presença de vocês aqui conosco. Tenham todos uma boa tarde.